Gente, boa noite a todos. Nós vamos começar aqui. Vou dar um tempinho para que as pessoas possam entrar. Peço que não desculpem a minha voz mais rouca do que de habitude, né? Do que habitualmente. Nem sei se é habitude. Desculpa, gente. Tem hora que a gente fala e já não sei mais se eu falo certo ou errado. Hoje a gente vai falar um assunto super interessante, porque a gente vai falar sobre um assunto que tem sido muito comentado e divulgaram de forma muito errada, e isso me deixou muito preocupada. Então, por isso, eu convidei um colega veterinário que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e que conhece muito bem sobre o assunto, que é a transmissão da Covid pelos animais domésticos. Tá? E o que me levou, o que me deixou muito preocupada foi a gente saber que a gente anda com muito receio de tudo, né? Boa noite, Mônica, César, Carol, Gabi, que já entraram. Nós estamos começando, esperando o convidado entrar também. Nós estávamos conversando agora mesmo, tentei fazer um link com o YouTube, mas não consegui. Então a gente vai fazer só pelo Instagram, tá? E a minha preocupação, que me levou a convidar o Paulo Abílio, para conversar conosco, foi justamente essa discussão de que o gato pode transmitir a Covid. Na verdade, nós tivemos uma informação, né, de que um gato na Espanha teria causado a morte de toda a família, porque ele transmitiu para a família. Ele ficou imune, acabou morrendo depois de Covid, e ele teria causado a morte de toda a família. Então a preocupação nós estamos vivendo uma época muito negra, né? A gente pode falar que a gente está quase comparando a peste negra, em que as pessoas estão sendo dizimadas. E aí, imagina você ter uma informação de que aquele animal que você tanto ama, que é a tua companhia, que te dá carinho, que é o teu melhor amigo, ele pode ser um transmissor e ele pode vir a causar a morte da tua família, né? Que é o que diz a notícia que fala do gato na Espanha, né? E eu estou esperando só que o Paulo entre. E aqui eu vou dizer para vocês, na semana passada, o Globo noticiou que o Brasil registra o primeiro caso confirmado de gato com Covid-19. E diz que as pessoas que estão infectadas pelo coronavírus devem se manter isoladas dos seus animais. Então, deixa eu ver só, que eu estou esperando que ele entre.
mas ele ainda não entrou, né? Deixa eu ver o que houve, que eu estava falando com ele agora pelo... E aí, o que acontece? Imagina você receber uma notícia dessa, né? Tá aqui no dia 19 de outubro, a repórter coloca isso, que o Brasil registra o primeiro caso confirmado de gato com Covid. Ah, ele diz que eu não tô aparecendo para ele. Peraí, eu não tenho ele aqui no meu. Então, só um minuto, gente. Bom, tô convidando. Ver se agora... Ver se agora ele vai entrar. Né? Opa! Olá, Oi, Denise, tudo Paulo, bom? tudo Tudo bom? jóia? Tudo Tudo bem? jóia? Eu estava aqui falando, enquanto você não entrava, o seguinte: por que eu resolvi fazer essa live contigo, né? Desculpa a minha voz, mas esses dias Não, tem sido... fica tranquilo, fica Minha tranquilo. voz não chega a ser tão ruim assim, não. Hoje está mais do que Não, rouca. fica tranquilo, É. fica tranquilo. E Esse aí tempo eu não estava ajuda dizendo... mesmo. Não, não, em nada. Eu estava dizendo o seguinte, que o Globo, ele fez uma reportagem, uma matéria, onde ele dizia o seguinte, isso tem poucos dias, né? Isso, Onde ele dizia, né? O Brasil registra o primeiro caso confirmado de gato com Covid-19. Não é isso? isso, E que os cientistas ainda advertem que pessoas infectadas pelo coronavírus devem se manter isoladas dos seus animais, né? E isso, aí eu comecei a pensar na mesma hora o seguinte: nossa, nós estamos vivendo um novo período que a gente pode comparar ao período da peste negra, né? E onde as pessoas estão morrendo aos milhões. E aí, de repente, você diz assim, olha, o gato transmite. E a gente já tem um grande número de abandonos de animais, não é? De maus isso, tratos. isso, isso. E aí, uma notícia dessa cai como uma bomba, não é? O que que é importante a gente esclarecer um pouco dessa notícia especificamente, né? Então, assim, eu conheço a Valéria, que foi a médica veterinária, que é médica também, que fez o diagnóstico, e aí, na verdade, a condução. E aí, assim, a crítica assim, um pouco a jornalista, que talvez por uma falta de desconhecimento, ou na concepção mesmo do título da matéria, que o título está errado, né? Então, assim, a gente teria que reportar aqui. O diagnóstico foi feito de forma correta, e talvez um pouco a abordagem da matéria também foi um pouco equivocada. Então, ponto, né? Covid-19 não acomete animais, tá? Então, a gente não tem nenhum relato efetivo, né? Até a data de hoje, pode ser que daqui a um ano, daqui a alguns Sim, meses, a gente tenha um outro sim, cenário, mas hoje a gente não tem nenhum relato de animais com Covid-19. Covid-19 é um termo empregado para a doença, é o nome da doença que se manifesta no homem. Então, né, é a Coronavirus Disease 19, porque foi sim. descoberta em 2019. E é uma doença que ela tem como característica no homem, né, um quadro respiratório, que pode ser leve, moderado, a condições graves, e a gente viu o estrago da pandemia, né? A gente tem Sim. aí um número absurdamente, a gente ainda hoje, aqui no Brasil, a gente tem aí cerca de 500 óbitos diários, é um número que está Uhum. diminuindo, mas ainda é um número muito significativo, muito grande, e ainda muito preocupante. Não é o nosso tema de hoje. Sim. Porém, então, assim, os animais, efetivamente, eles, pelo contato, né, para as pessoas, com as pessoas, pode sim, né? Então, eu espirrei, né? Estou com o meu gato aqui, estou infectado, ainda que eu seja um paciente assintomático, eu espirrei, né? E estou eliminando partículas virais que entram em contato efetivamente com os meus animais.
os meus gatos, Claro. os meus cachorros. E isso pode causar um quadro, obviamente, de infecção, porque é um vírus que está circulante. Isso não significa, isso não está comprovado, que os animais fazem a infecção. Então, óbvio, se eu espirrei agora, pegar um suave e fizer uma coleta de material no meu gato, eu vou encontrar partículas virais quando eu faço um teste de PCR. E aí sim, olha, o gato ele foi diagnosticado com SARS-CoV-2, ou seja, eu tenho vírus nele, o que não quer dizer que ele faça a doença. Então, a gente tem que primeiro, assim, bem esclarecer isso, porque os animais, primeiro, eles não são vilões da história. Segundo, eles não fazem a doença Covid, eles não se infectam por Covid-19. E aí, assim, eles podem sim ter quadros de presença do vírus, sem ter nenhuma comprovação hoje. Nós não temos comprovação da transmissão de animais para pessoas, tá? Então, assim, a gente tem poucos relatos, a gente teve mais ou menos umas 25 notificações de animais infectados por SARS-CoV-2. Gatos, cachorros, tigres, leões, muitas martas e visões, são animais muito comuns na Europa. E tivemos também agora um relato em racuns, que são também como se fossem uns guaxinins, né? São animais... que é aquele até do filme lá do Senhor das Galáxias lá, né? Então, assim, então, na verdade, assim, esses relatos são relatos isolados e que mostram, assim, e sempre da transmissão de pessoas para os animais. Então, assim, ou foi, né, de uma família, que foi o caso lá do Mato Grosso, né? Uma família foi numa festa, provavelmente não estavam com máscara, fizeram uma confraternização, ok, a gente está num momento de flexibilização, e isso pode fazer com que a gente tenha o quê? Né? Aqui a minha pequena aqui, ó, não transmite Covid, entendeu? Tá? Não tem problema nenhum, pode ficar com ela do lado, entendeu? Não tem problema nenhum. Minha esposa teve Covid-19, né? Ela foi diagnosticada positiva, foi assintomática, a gente fez isolamento aqui em casa mesmo, assim, quando a gente teve a percepção. Nós temos 6 animais em casa, cachorros e gatos. Eu, em todos os momentos, testei negativos e os meus gatos também todos testaram negativo. Eu fiz o teste em todos eles. Então, a gente não tem esse cenário de preocupação por essa questão. Mas a transmissão do vírus para os animais, é possível a infecção deles, é possível de acontecer. Mas isso não representa, primeiro, nenhum tipo de risco, não tem nenhuma comprovação da transmissão dos animais para as pessoas, e isso não tem, hoje em dia, nenhum impacto efetivo na transmissão e na disseminação da doença para o homem. E aí é importante que você trouxe o assunto, porque é isso, toda vez que a gente tem um relato de que o animal foi pego, ficou doente, está infectado, nós temos uma tendência a aumentar o número de abandonos. E isso é uma preocupação. O primeiro relato, então só para a gente poder assim, botar em números, assim, a gente tem hoje no mundo mais ou menos 1 bilhão, né? 1 bilhão. 1/8 da população mundial, né? Então somos 8 bilhões de pessoas, e nós temos mais ou menos 1 bilhão de cães e gatos no mundo. Uma estimativa assim, domiciliados, gatos que você tem um nível de controle. Se a gente pega populações de rua, esse número é maior normalmente. Mas, então, assim, nós tivemos 12 gatos que foram diagnosticados com o SARS-CoV-2. Gente, isso é menos do que 0,00001% da população felina. Então, assim, é muito... A gente fala assim, eu não gosto de criticar os colegas e nem os jornalistas, às vezes, porque ela está exercendo o trabalho dela, foi a matéria, de alguma maneira ela chegou para ela, mas acaba que o título da matéria ela faz um desserviço e um despropósito e cria um pânico desnecessário. É alarmista, então, né? Alarmista e assim, e foi conduzido de mal feito. A gente até faz um pouco da crítica ao Globo, que se empenhou tanto em falar de fake news ao longo de toda a pandemia e acaba fazendo entendeu? Então eu mandei uma carta que assim, que eu não tenho impacto nenhum, né? Mandei para a redação do jornal pedindo a correção da matéria, do título pelo menos da matéria, porque ela cria um alerta, né? Assim, ela cria um pânico que ela na verdade é desnecessário. Então assim, a gente tem que entender que tudo isso é importante da gente considerar
nessa condição, entendeu? Sim. Assim, o que eu vejo é que nesses poucos casos, eles atuaram como um veículo. Na verdade, o que você falou, vamos dizer, a gente tem que ter uma preocupação com o animal. Você leva o animal para passear, no caso do cão. Quando ele volta, você deve limpar as patas do cão, você deve limpar o Sim, focinho, né? Uma sim. forma de higienizar, mas isso com todas as vezes, não é por causa da pandemia. É porque Não, você deve fazer, exatamente, não exatamente, é? exatamente. Eu me lembro assim que a gente teve o primeiro relato de cachorro infectado com SARS-CoV-2, ele foi na China, logo depois, isso aconteceu em março. E é nesse momento que a gente fez o diagnóstico, né, que foi relatado esse diagnóstico, era de um animal idoso, né, um animal de 16 anos, que depois até morreu de velhice mesmo, não tinha nada a ver com a Sim. doença. É, e aí foi feito o primeiro alerta, né? E aí se investigou alguma coisa. Obviamente, naquele momento, a pandemia lá não tinha o impacto que tinha hoje, a gente nem tinha esse conceito ainda de pandemia, a gente não achava que ela fosse ter esse número absurdo de mortos que teve para pessoas. E aí, naquele momento, assim, eu fiz até uma matéria para o site da Fiocruz, assim, né? Alertando, falando das diferenças, porque o coronavírus que acomete o homem é diferente do coronavírus que acomete os animais, né? Então, o coronavírus felino e canino, eles são vírus entéricos normalmente, né? Assim, o felino ainda tem uma complicação associada, mas são vírus do do alfa coronavírus. É um grupo diferente do beta coronavírus, que é o vírus que causa a síndrome respiratória humana. Então, Uhum. assim, a gente não tem ainda esse cenário, a gente não tem essa preocupação e a gente realmente, assim, estou super tranquilo, assim, de que todos os dados de todos os colegas que eu converso e que tem feito busca ativa, assim como nós fizemos na Fiocruz. Todos os animais da colônia, da Fiocruz, os animais de tutores, inclusive de tutores que estavam positivos para a Covid-19, nós coletamos SWAB, nós encaminhamos para o laboratório, fizemos o teste e nenhum desses animais foi positivo. Então, quando a gente olha um pouco para esse cenário, conversando, né, assim, eu conversei com um colega nosso, que é o professor Hélio Altran, né, um colega veterinário radicado na Uhum. Universidade de Oregon, professor lá na universidade, e a gente estava até falando, a gente vai participar até de um evento do Conselho juntos no dia 10, próximo agora, e aí ele estava falando, Paulo, aqui eu também tenho procurado e não tenho encontrado. Então, a evidência que nós temos é que, assim, olha, os animais, eles estão aí, eles vão continuar convivendo. Óbvio que a gente fala da recomendação do isolamento, mas é do isolamento da pessoa, da rotina dela. Agora mesmo eu falei também, assim, eu moro sozinho. Vamos supor, se eu morasse sozinho e tenho o meu cão e o meu gato, eu não vou me isolar no quarto, porque quem vai colocar comida para eles? Né? Então eu tenho que estar perto deles, eu tenho que chegar. Sem contar que às vezes você também fica um pouco deprimido por estar em isolamento, por você Uhum. estar. Sim, você vai conviver com seus animais. Isso não representa um risco, não representa um perigo. E aí, obviamente, uma pessoa que está, que tem os sintomas e que mesmo que ela não tenha sido testada e que ela se coloque em auto-isolamento por aquele período de 15 dias, é exatamente o que você falou. Se ela for na rua, ou se o seu animalzinho foi na rua, você passa um pano úmido, nunca use álcool 70, Álcool, porque o isso. álcool 70 é extremamente abrasivo para a pele dos Abrasivo, né? animais. Então, use um paninho úmido com uma solução de sabão neutro, passa no pelinho, passa nas patinhas, passa no focinho, porque cachorro é isso, vai na rua, é aspirador de pó Cheira, ambulante, é. cheira tudo, lambe tudo, parece um Aham. aspirador, né? Chega antes de todo mundo. É. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado. Eu sempre falo, evita se você vai na rua, evita os lugares que você tenha muita gente também, Sim. aglomeração. Evite Uhum. que uma pessoa que você não conhece, né, uma pessoa desconhecida, coloque a mão no seu cachorro, pelo menos nesse Sim. momento, onde a gente ainda vive um momento de pandemia. Né? Então, estamos flexibilizando. Não vou entrar no mérito, acho um pouco Sim. precoce uma série de coisas, porque a gente ainda não temos a perspectiva Também da acho. vacina e nem de cura, né, de um tratamento que seja efetivo, ainda que a doença hoje tenha se mostrado um pouco mais branda aqui no Brasil por conta da chegada do verão, mas na Europa a gente está vendo Está todos, né, vendo? os países fazendo lockdown de novo, Sim. fazendo punições. Então, assim, é um vírus que a gente realmente não pode brincar. Mas, falo novamente para vocês, nós não temos nenhuma preocupação em relação a cães e gatos.
são animais, né, do nosso convívio maior. Não temos relatos deles também em primatas, né, e todos os animais que tiveram os seus relatos, as suas notificações, elas foram todas isoladas, sempre de tutores infectados, ou no caso dos animais do zoológico lá dos Estados Unidos, era dos tratadores, do tratador que estava infectado, já estava doente. É um país assim, com uma pressão virêmica, é o país hoje que tem o maior número de casos, então o coronavírus lá ainda é um problema grande. Hoje passou no jornal o pessoal fazendo fila para fazer testagem, porque assim, é um problema grande. Então, assim, e nenhum desses animais transmitiu o coronavírus para pessoas. Então, acho que a gente pode ficar bem tranquilo em relação a isso. E nunca abandonar os nossos animais. Nossos animais fazem bem para a gente. A gente tem vários artigos que foram publicados ao longo da pandemia mostrando os benefícios de você ter um cão ou um gato ou até um outro pet qualquer na sua casa como uma ferramenta ou como uma companhia para você, diminuindo o impacto da pandemia, principalmente, diminuindo o impacto do isolamento social. Os gatos, principalmente, eles são muito carinhosos, eles envolvem muita gente na nossa rotina, dormem na nossa cama, ficam o tempo inteiro. Então, assim, eles têm um carinho muito grande por nós. Então, de uma certa maneira, isso diminui essa sensação de isolamento, esse peso, e diminui um pouco as nossas noias, né, mentais em não conseguir ver um filho, não conseguir ver um parente, não conseguir, às vezes, ver a mãe ou o pai. Né? Você está em casa sozinho, ou com a sua esposa, com a sua família, e não consegue quebrar um pouco essa rotina, entendeu? Eu estou vendo que entrou um monte de gente aqui, entrou a Fernanda, entrou a Cida, eu vi um monte de gente que entrou, não consigo acompanhar todo mundo, gente. Vi que a Patrícia entrou também, então estou dando boa noite a todo mundo. Quem eu não vi aqui, eu não falei, eu não consegui acompanhar todo mundo. Vi algumas pessoas que eu conheço efetivamente. Quem eu não conheço, eu também dou boa noite, tá bom? Boa noite a todos também. Eu vi até um amigo meu francês que entrou aqui. Eu falei, gente, a gente conseguiu que o pessoal do mundo inteiro se preocupasse com o assunto, né? Então, exatamente. Entendeu? Bem... Tô vendo aqui que eu acho que é o SOS Anjos Peludinhos, né? Aí poderia se propor uma... É a Marta? Então, oi, Marta. Uma não conheço veterinária, você. Legal. Muito bom, muito bom. Aí tá lá. Você poderia se propor uma reportagem dessas num programa dominical de grande alcance, popular, para esclarecer a população. Então, Marta, hoje passou na hora do almoço, a gente tem alguns colegas que receberam financiamento para poder fazer a pesquisa de Covid, né? Ela vai ser conduzida pelo professor Alexander Velker Biondo, da Universidade Federal do Paraná, que é um pesquisador assim, top de linha. Ele tem um trabalho fantástico, médico veterinário, mas ele tem um trabalho fantástico com fauna urbana, com populações vulneráveis, com índios e com os animais que convivem com essas pessoas, em parceria com outro colega, com o Davi Soeiro, e com o pessoal lá da UFMG, inclusive o professor Luiz Eduardo Ristel também, que é um colega nosso, diretor de laboratório da Texas, que vai fazer todo esse conjunto. Então, isso é muito importante, porque a matéria falou exatamente sobre isso. Então, ela fala assim, olha, ok, os animais podem se infectar, mas eles não transmitem a doença, mas a gente precisava, talvez, de um pouco mais de destaque. Seria bom se a gente tivesse alguém aqui que pudesse levar a gente para o Fantástico, para a gente poder fazer isso e falar de uma maneira mais bacana, mais bonita. Vamos tentar. E buscar, na verdade, assim, desmistificar essa preocupação da doença em relação aos animais. Você falou bem um momento onde assim, do papel dos animais como talvez um veículo, um vetor, a gente fala de vetor de transmissão, assim, mas mesmo essa possibilidade, ainda assim, ela parece ser ainda muito baixa. Então, eu falo, 20 relatos, 23 relatos, a gente teve um relato agora essa semana também, de um gato também do Chile, e também assim, totalmente isolado, na mesma condição, era um gato de uma família, 3 pessoas, o gato também era assintomático, a família estava doente, e aí o gato foi testado e foi diagnosticado. Então, no princípio, a gente não tem que se preocupação, né? E sempre a transmissão é de pessoas para os animais. Então, a gente não precisa se preocupar, muito pelo contrário, a gente tem que se preocupar com a saúde dos nossos animais, cuidar bem deles, entendeu? Porque
no início da pandemia, nós tivemos muitos abandonos. Muitos, tá? muitos. Muitos. A gente teve famílias, eu tinha algumas pessoas que moravam, às vezes, sozinhas, e elas, né, acabaram, pessoas às vezes um pouco mais idosas, que tinham 2, 3 cães, e aí a pessoa foi morar com o filho e deixou os cachorros abandonados na casa. Eu tive pessoas que abandonaram cachorros na rua. Entendeu? Fora o caso de muitos que moravam sozinhos com seus animais e que vítimas da Covid morreram. E às vezes as pessoas não conseguiam nem descobrir. Eu até falei, é uma coisa à parte, mas eu até digo o seguinte, que quem tem animal e mora sozinho deve colocar junto com a identidade um aviso de que, olha, eu moro sozinho, tenho um cão, meu endereço é tal. Alguma coisa para que as pessoas saibam. Não Exatamente. Exatamente. É uma preocupação. É muito importante porque exatamente o animal, ele é um animal vulnerável, entendeu? Assim, ele não é como nós. Então, assim, né? Eu tenho mão, braço, falo, me articulo. Então, assim, eu tenho como me virar, né? Então, assim, em diversas situações. E mesmo assim, quando eu estou numa condição de vulnerabilidade, eu tenho que pedir socorro para alguém. Né? Os meus cachorros e os meus gatos, eles só não falam que é para não lavar os pratos na hora do jantar. Mas, né, basicamente, eles não falam. Então, assim, se por algum motivo eu ficar ausente da minha casa 1, 2, 3 dias por algum evento, e se não tiver ninguém aqui, assim, como é que eles vão se alimentar? Eles não vão lá no armário abrir o saco de ração ou abrir a geladeira e fazer um ovo, fritar um bife, entendeu? Isso não vai acontecer. Então, eles são a população vulnerável. E a gente tem que ter uma perspectiva e uma atenção muito grande para evitar que justamente esse tipo de condição aconteça. Eu vi que entrou a minha amiga Flávia Lacerda, minha colega de faculdade, entrou o Sérgio, veterinário, que foi meu aluno também, entrou agora o Sérgio Santa Lúcia, também um super cirurgião, melhor cirurgião que eu tenho. Estou precisando operar meu joelho, Sérgio. Vou passar aí na clínica para me operar aí contigo aí, tá bom? Mas não pode, que você não pode. Mas eu sou meio cachorrão, então acho que dá para ser atendido aí também por você, entendeu? Não tem problema nenhum. A gente está... A nossa... Ele está rindo, olha. A gente está com uma audiência muito boa. Eu vou dizer que meu cunhado, que é piloto e que foi daquele helicóptero que caiu lá no Pantanal, está assistindo a gente também. O helicóptero caiu, mas ele, graças a Deus, sobreviveu e está assistindo. Que bem. Qual é o nome dele? Renato. Renato, fica bem por aí, entendeu? Uma situação difícil também lá no Pantanal agora, essa que a gente está vivendo também. Assim, né? É um ano de grandes perdas, de grandes problemas, e a gente não está precisando de problemas nos nossos animais também. Então, para quem entrou depois, mais uma vez a gente volta a falar, animais não têm Covid, eles não fazem a doença clínica, e eles também não transmitem Covid para ninguém, tá? Todos os relatos, eles são ocasionais, sempre de transmissão para o homem, e obviamente vírus é vírus. Se você espirrar, você vai encontrar vírus na sua mesa, na sua roupa, na sua bancada. Então, assim, por isso que os cuidados de limpeza, higienização, uso de máscara, elas têm que ser adotadas para tudo. Logo no início, a professora Raquel acabou de entrar agora também, minha super querida também. Uma coisa interessante que logo no início da pandemia também, a Associação de Medicina Veterinária Interna dos Estados Unidos, né, que é a AVMA, e também a Organização Mundial de Saúde, eles fizeram uma série de considerações, e uma delas era exatamente essas orientações em relação aos animais, né? Então, que era exatamente assim, de fazer a higienização das patinhas, se fosse na rua, se você estivesse muito doente e tivesse alguém na sua casa que pudesse, de alguma maneira, cuidar dos seus animais enquanto você estava no seu auto-isolamento, seria o ideal para evitar justamente que uma pessoa, né, faça esse contato, essa transmissão. Então, assim, é sempre muito esclarecedor. E você acredita, Denise, que a gente, inclusive, apesar deles terem feito infográficos sobre isso, nós tivemos pessoas que fizeram fake news com essas informações, que mudaram. Então, assim, é muito preocupante, né, assim, porque a desinformação e as fake news, elas acabam, assim, não contribuindo para um melhor cuidado e para um melhor entendimento. E a minha preocupação desde sempre é justamente o abandono
os maus tratos que você falou, porque uma pessoa que acha que o gato espirrou pode estar doente, a pessoa abandona, bate, Sim, joga o bate. gato na rua, e isso é uma condição muito, muito ruim, entendeu? Muito assim, preocupante mesmo, entendeu? Professora Verdade. Raquel, que mentira, eu sou um professor meia boca, entendeu? A senhora que é uma professora excepcional. A professora Raquel está aqui, ela é mente danada, ela é fantástica, a melhor patologista clínica que eu conheço, entendeu? Eu tenho alguns colegas aqui veterinários também que são da perícia, tá? O Ah, legal, Valdecir, que isso. entrou agora, tá? Tenho Ah, vários legal. colegas que são veterinários e trabalham na perícia, né? São peritos, como eu. Então, assim, a preocupação é de todos, né? É de A todos, gente, é de todos. E acho que, assim, fala. Não, então, na verdade, eu ia falar assim, que a gente tem uma preocupação hoje muito grande com todo, né? Assim, a gente... Hoje saiu também saiu uma matéria no Globo hoje, falando que a maioria das doenças infecciosas, elas foram transmitidas dos animais para as pessoas, né? As doenças infecciosas de pessoas, elas vieram dos animais. Aí eu li a matéria e falei assim, gente, assim, assim, o homem não tem culpa, né? Então nós não temos culpa. A gente não desmatou, a gente não foi lá no meio do mato. Então, assim, é tudo culpa do animal, né? Então, assim, eu acho que é óbvio que a gente sabe que esse caminho é um caminho natural. E por isso que eu falo assim, nós temos que ter uma responsabilidade maior em relação ao meio ambiente, em relação aos nossos cuidados, em relação ao que a gente tem. Porque nós somos hóspedes no nosso planeta, né? No planeta Terra que a gente vive, nós somos hóspedes, então a gente tem que ter uma responsabilidade muito, muito grande em relação a tudo isso. Agora, no mês de novembro, Denise, a gente vai ter o mês onde a gente faz alusão ao conceito de saúde única, né? Que é a saúde que você congrega, né? Assim, é a saúde muito mais do que a saúde, onde a gente junta toda a sanidade ou a saúde animal, a saúde humana e a saúde do meio ambiente. Então, assim, o mês de novembro é um mês dedicado basicamente a ações chamada do One Health, né, que é a saúde única. Por que isso? Porque nós somos todos no mesmo planeta e acho que a gente precisa de um pouco mais de humanidade, de entendimento e talvez um pouco menos de críticas também, né? Assim, acho que a crítica, quando ela é construtiva, ela soma. Então, todas as pessoas, assim, quando elas compartilham efetivamente as informações, eu sempre falo também, antes de compartilhar, verifica, checa, pergunta para algum colega que tem um pouco mais de conhecimento, porque assim, né, por exemplo, eu não sei nada às vezes de engenharia, então eu não posso compartilhar ou falar, não, isso está certo, não é minha área. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de fazer, porque tudo isso é muito importante para a gente poder ter sucesso e garantir o melhor para os nossos animais, principalmente, tá? E nesse período de pandemia que a gente está saindo, é muito importante, assim, a gente agora está tendo uma série de flexibilizações. Por sorte, a gente está entrando no período do verão, então a gente sabe que o vírus parece ser um pouco menos ativo nesse período, mas de qualquer maneira a gente fala e eu continuo falando, né? Assim, vamos reforçar nossas ações. Assim, eu, por exemplo, assim, eu só saio com a minha máscara, meus filhos também usam máscara, a gente procura ter sempre o álcool gel ali, e sempre que eu levo meus cães na rua, eu faço exatamente isso, né? Quando eu chego em casa, eu passo limpo o paninho deles, né? Passo um paninho no focinho, porque exatamente assim, para diminuir o risco deles pegarem alguma coisa e a gente trazer isso para dentro da nossa casa. Então é sempre um cuidado que a gente tem que ter realmente nesse sentido. Como eu vejo muito assim, quando a gente chega em casa, a gente deve tirar os sapatos para entrar. Os nossos cãezinhos vão na rua, quando voltam, a gente passa um sabão neutro, limpa, como se estivesse tirando os sapatinhos. Eu até cheguei uma vez a colocar aquelas polainas, mas aquilo não funciona. Não funciona. Tem até cachorro que fica bem, mas tem uns que não... Assim, as minhas comem o troço todo, entendeu? Os meus não andavam, ficavam congelados. Isso, sabe? Até tirar aquilo. Eu falei, não, chega, não dá... Sabe, a gente tem que ter um bom senso, né? Então, isso, Aí eu falo assim, na medida do possível, por exemplo, se você puder, o meu amigo Seldon, me chamando de Varela, Tenente Seldon, meu colega lá da contemporânea do Exército Brasileiro, colega da Rural lá, assim, hoje está lá no Nordeste, lá, professor de anatomia, grande Seldon,
prazer em te ver, meu amigo, também aqui. Boas lembranças também, entendeu? Bom ver o pessoal todo aqui. Eu posso dizer que eu fiz veterinário, metade rural, metade UF. Então eu tinha Legal, que duas ótimo. turmas. Né? Eu tenho duas E tem turmas. os amigos como um todo, né? E os amigos Muito como um bom. todo, né? Você tem todo mundo junto aí. E acho que a causa é sempre muito válida, né? A gente está sempre Sim. pensando, assim, eu posso dizer que eu sempre passei isso para meus filhos, sabe? Tenho um neto que agora faz biologia, porque eu Que sempre ótimo também. mostrei muito essa parte de meio ambiente, do cuidado que a gente tem que ter, porque a gente tem que pensar no planeta, né? E é onde nós vivemos, né? A gente tem que pensar nos animais, a gente tem que pensar no meio ambiente todo, né? E a gente vê... Isso é muito importante. Assim, eu assim, acho que em relação à doença em si, eu até falo assim, a gente tem outras doenças tão importantes quanto, né? O Covid não é uma preocupação para animais, a gente não tem que se preocupar com nada disso. Pelo menos no primeiro momento a gente não tem nenhum cenário, mas a gente tem ainda problemas relacionados à raiva humana e à raiva animal. A gente tem problemas graves de leishmaniose. Assim, a leishmaniose aqui no estado do Rio, a gente tem endêmica, percebido, né, talvez aí um pouco um aumento do número de ocorrências. A gente tem áreas no Brasil onde a leishmaniose ela é cruel, entendeu? Assim, é muito desafiadora. Nós temos doenças próprias da esporotricose, é uma coisa terrível também. Então, assim, tudo tem tratamento, tudo tem uma orientação, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. E, assim, tudo é muito importante que a gente olhe. E aí eu falo sempre assim, nem sempre a culpa das doenças serão dos bichos, nem sempre serão das pessoas. E aí, assim, é um pouco do conjunto como um todo. E é muito importante, assim, eu acho, Denise, assim, que o nosso maior desafio assim, para o futuro, né, é que a gente possa ter uma boa base educacional. Então, eu sempre falo assim, informação é tudo, né? E que a gente possa colocar conceitos de saúde pública, de saúde animal, de saúde do meio ambiente, exatamente assim, para um todo da população. Eu falo, né, o Celdon falando que a leishmaniose é alta, né? Altíssima, altíssima, Celdon, uma coisa terrível mesmo. Essa semana eu peguei 2 gatos com leishmaniose, é uma preocupação também nossa. É difícil, doença que não tem um controle fácil. Nós não temos, assim, os remédios eles não são aplicáveis para uma condição de saúde pública do tratamento. Então, é tudo muito desafiador, inclusive para pessoas também, né? E aí, mais uma vez, a gente fala, assim, o problema não é do cachorro, não é do gato, e não é da pessoa. A gente tem o flebótomo, a gente tem o mosquito que transmite, isso também porque assim, era uma doença que a gente... Está tudo junto, era uma doença que a gente entendia que era totalmente urbana, hoje a gente já sabe, é rural, e hoje ela já é uma doença que a gente tem aí urbana. Aqui, o Celdon falando que tem muitos casos humanos aí, e é terrível, Celdon. Aqui no Rio também a gente tem um número assim, de casos, obviamente não é tanto quanto no Nordeste, alguns... essa região que pega ali do norte de Minas, entrando ali pelo extremo da Bahia, e subindo para o litoral, pegando ali Rio Grande do Norte, assim, é uma coisa muito, 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 muito desafiadora, muito difícil da gente ter um resultado significativo, assim, entendeu? Muito preocupante mesmo, nesse sentido. Eu vejo o seguinte, eu e a Marta, esse SOS Anjos Peludinhos, a gente tem uma casa, tá? Onde a gente abriga os animais que a gente consegue socorrer, né? Nesses casos aí de maus tratos, de abandono, tá? E a gente tem um projeto que é de controle populacional. Por quê? O que acontece? A gente tem visto aí o aumento de animais de rua. E é lógico, a gente não tem mais uma política de vacinação antirrábica. Agora parece que está voltando. Quanto tempo nós ficamos sem? Né? Isso foi uma dificuldade. O problema da campanha antirrábica, a gente tem alguns problemas aí, assim, na orientação do próprio Ministério, né?
a gente já tem os veterinários, as clínicas veterinárias que elas já são capazes efetivamente de fazerem a vacinação, mas a gente sempre fez a campanha, né? Esse ano a Prefeitura do Rio, através da vigilância, fez uma série de datas de vacinação em Sim. vários lugares, efetivamente, que era uma coisa assim muito boa. E a gente tem tido assim, ainda alguma dificuldade em alguns lugares em relação à campanha de vacinação para a raiva. Eu sempre acho que a raiva é uma doença que bate na nossa porta, né? Sim. A gente ainda tem um ciclo de morcego muito grande, a gente tem sempre ocorrência de Teve um morcegos. caso agora, né? Em Angra. Isso, em Angra dos Reis. Não é? Foi morcego. morcego. Obviamente o morcego não é o vilão da história também, assim, de uma certa maneira ele alberga, ele traz um pouco, então a gente entende que essas situações elas podem acontecer, ou elas podem, fazem parte do ciclo da própria natureza mesmo, de vida, então a gente tem que entender que isso é uma condição natural, mas é uma preocupação, que é o caso da leishmania, da esporotricose e de tantas outras doenças que a gente tem aí chegando no nosso horizonte. Por isso que a gente fala da pandemia como um problema de saúde única, de saúde pública, por conta da história inicial, né? Provavelmente foi um morcego, né? Que foi o agente primário do coronavírus, porque os coronavírus também são descritos em morcegos. Provavelmente esse coronavírus do morcego ele transbordou, ou seja, né, ele conseguiu ultrapassar uma barreira e infectou um outro mamífero que talvez seja um pangolim. A gente tem relatos talvez em animais, em cães silvestres, mas a gente não tem isso bem definido. E talvez tenha transbordado de uma pessoa para o homem. Então, assim, né, tudo isso são especulações que precisam ser investigadas, que precisam ser olhadas melhor. É óbvio que durante todo esse período da pandemia, que é muito desafiador e muito difícil, toda uma ação e um cuidado em relação às pessoas, ela foi necessária, né? Então, a gente parou muito do nosso universo para poder salvar vidas, entendeu? Né? Então, parabéns a todos os médicos, veterinários, todos os profissionais da área biomédica e da área não biomédica, porque a gente tem engenheiros físicos que trabalharam arduamente, né, biomédicos, buscando melhorar os equipamentos, os respiradores, modelos. Então, assim, a gente às vezes pensa que é uma coisa só nossa ou só da medicina, mas não, na verdade, assim, existe todo um conjunto de pessoas trabalhando. É multitransdisciplinar. Por isso que a gente fala que os problemas da pandemia, né, assim, são gerais e que precisam ter um olhar globalizado, né, para o todo. E voltando só para os nossos animais, né, a gente tem só que ter esse cuidado mesmo que a gente tem relatado desde o início, né, assim, e procurar sempre falar, e aí eu sempre falo assim para todo mundo, assim, na hora que a gente vai comunicar, até informar às vezes para um cliente ou para um tutor, procura evitar falar da doença Covid. Né? Doutor, é verdade que o gato teve Covid? Não, não é verdade. O gato foi diagnosticado com vírus na cavidade oral, mas ele não estava doente. Então, assim, a gente ter uma informação correta na hora da gente divulgar a informação, e talvez tenha sido isso que, de alguma maneira, tenha deixado ou não tenha contribuído para a matéria do jornal, talvez uma checagem da informação que nos deixa um pouco preocupado. Cria pânico, cria alerta e que talvez não seja necessário nesse momento. Tudo que a gente não quer, justamente, que a gente tenha mais e mais animais de rua, mais animais abandonados. Sim, com certeza. É uma questão, como você disse no início, de educação. De educação, exatamente. É a base. Eu tenho ido muito à comunidade e tenho falado isso, que a gente tem que entrar, fazer um trabalho educacional, ensinar que os animais eles precisam ser castrados. Eu sou contra canil, tá? Eu acho que o animal ele vive solto, ele tem que viver solto desde que ele não seja maltratado, né? Só que ele tem que estar castrado para evitar que ele continue se reproduzindo, e ainda mais em comunidades pobres que não têm como dividir a comida. Então
você tem um outro tipo de maltrato que não é que a pessoa queira, mas a pessoa não tem Sim, condições de cuidar, né? sim, sim, sim. Então, só mesmo a É, redução, é, redução de é, é, população. é. Eu sempre falo assim, né? Às vezes a pessoa vulnerável, que é uma pessoa que às vezes é um morador de rua, e que a única alegria que ele tem é aquele É o cachorro, cachorro. que é o único companheiro dele, é o gatinho que está ali. A gente sabe que isso gera problema, que a gente tem assim, outros problemas associados sociais, mas a gente tem que ter um pouco de olhar em função disso, né? O nosso país, eu não vou dizer só o nosso país, não, o mundo, de uma certa maneira, né, Denise, assim, a iniquidade, assim, a diferença social, ela é muito grande. E isso é uma coisa assim que nos alerta para que a gente possa ter uma visão um pouco diferenciada do todo, Uhum, né? É muito sim, legal o trabalho do professor Biondo, que está conduzindo agora a pesquisa do inquérito epidemiológico de Covid, na verdade, do diagnóstico do SARS-CoV-2 em animais, no sentido de que, assim, porque como ele trabalha com a população de rua, com populações mais carentes, com populações vulneráveis, é muito importante que a gente olhe, apoie essas iniciativas, porque a gente vai ter dados mais confiáveis e seguros. Eu falo também sim, assim, que toda informação ela tem que ser pautada, né, assim, em resultados. Assim, eu sou sim, uma pessoa assim muito que acredita muito na pesquisa, né? A gente lê, então assim, a medicina veterinária, a medicina ecológica, né? Assim, tudo baseado em fatos e evidências. Então a gente não sim, pode fugir do que é real. E tudo que a gente também não pode fazer é criar pânico e criar condições que possam prejudicar os animais de uma maneira geral. Então, tudo isso aí é sim. muito importante a gente considerar. Eu vou te dizer que assim, eu agradeço muito você ter aceitado esse meu convite, porque eu precisava que viesse, de fato, alguém, um pesquisador, tá, que pudesse falar não com achismo, mas sim com bases científicas, com bases nas experiências, em todas as comprovações que já fizeram, para que pudesse acalmar as pessoas e dizer, olha, fiquem tranquilos, né? Porque isso não está acontecendo, isso não, até onde a gente vê, até hoje, não se tem nenhum Não, relato, não é? não, Então não. Isso é muito importante, a gente tem que frisar bastante. Assim, a gente realmente assim, né, não tem. A gente tem uma população de animais extremamente grande, falamos de números de cães e gatos da população mundial global de 1 bilhão de animais, é 1/8 da população mundial, e nós temos assim relatos muito ocasionais e sempre relacionados a pessoas que transmitiram para os seus animais, e nenhum desses animais ficou doente, nenhum desses animais apresentou uma manifestação clínica associada ou parecida com uma doença no homem, nenhum desses animais morreu em decorrência da doença. Então, isso é muito importante para a gente poder realmente assim tranquilizar todos os tutores donos de cães e gatos. Fiquem com seus animais, amem seus animais. Eles são animais, eles são vulneráveis, sim, tanto quanto qualquer criança, tanto quanto qualquer sim, pessoa que não tem uma capacidade. Eles não falam, eles falam de outra maneira com a gente, mas é, eles não falam, eles não conseguem abrir a porta de casa, eles não conseguem pegar a comida deles sozinhos. Então, assim, né, é, essa atenção e esse cuidado que a gente tem que ter com eles tem que ser todo especial. E os animais, assim, eles têm vários ativos, né? Não sei se você sabe, mas o cachorro, principalmente, ele está na base ali da pirâmide do tratamento cardiovascular. Porque quem tem um cachorro e que passeia com a pessoa na rua, né? Assim, faz um exercício. O ato de faz você levar o exercício. seu cachorro todo dia na rua para ele fazer o xixi, o cocô dele, dar uma voltinha, é um exercício, né, que faz com que aquela pessoa que tem um problema cardiovascular né, possa se exercitar também. Então, assim, os animais eles têm tantos benefícios para a Sim, saúde mental, para a saúde emocional das pessoas. Eu acho que isso tudo, assim, só faz com que a gente tenha que olhar com sim. mais e mais atenção, com mais e mais Com carinho muito para eles, carinho.
Porque é isso, a gente, né, tem o mundo aí todo pela frente e o futuro todo pela frente, entendeu? A Gabi aqui está dizendo aqui, ó, bicho é a melhor forma de aprender a amar. Quem não gosta já desconfio, com certeza. É verdade. Assim, e tem já uma relação muito clara isso, né? Então, assim, pessoas que fazem maus tratos com animais, elas também têm uma veia aí, talvez assim, para violência, né? Principalmente contra pessoas mais vulneráveis. Então, aí a mulher, as crianças, elas acabam sendo muito vulneráveis. E aí a gente também faz um alerta, os idosos, que não basta só... E aí, assim, às vezes não é só agressão física, né? É a forma da agressão por ofensa, psicológica. Então, assim, tudo isso é muito, assim, né? Eu tenho uma das minhas cachorrinhas que foi resgatada. Eu sei que o nosso tempo já deve estar quase acabando, né? E ela, assim, ela quando ela veio para cá, ela veio de um canil de exploração. E ela, quando veio aqui para casa, ela, assim, eu não podia pegar a vassoura para varrer a casa, que ela já, assim, ela já entrava em pânico. Então, assim, então, com certeza, esse era um animal que, assim, ele foi agredido fisicamente, moralmente, e, assim, ela não brincava. Hoje, depois de quase 2 anos, ela brinca com a outra cachorrinha, brinca com a gente. Então, é muito, assim, a gente tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção, e assim, né? Aqui é a Beatriz, da Beatriz Nabuco. Gostaria de muitas informações sobre felino positivado. Beatriz, então, o positivado para Covid não existe, tá? Ele foi positivado para o diagnóstico de SARS-CoV-2. Depois você pode pedir, entrar no meu Instagram, pegar o meu número, que eu posso mandar todas as fontes, mas se você entrar na página da Organização Internacional de Saúde, a OIE, você pode botar lá no Google, né, OIE, Covid-19, e você vai encontrar uma página com todas as notificações, todos os relatos, todos os diagnósticos já publicados. Ou você também pode entrar na página da AVMA, que é a Associação de Medicina Veterinária Americana, que também você tem uma página toda dedicada a informações sobre SARS-CoV-2 em animais. Então, assim, você hoje tem onde buscar uma fonte confiável, mas você pode mandar para mim, que eu estou sempre, assim, à disposição também. A gente tem esses dados. A página da Fiocruz tem uma matéria também que tem todos os links, efetivamente, para que as pessoas possam chegar nas informações de confiável, entendeu? Então, mas qualquer coisa eu estou à disposição também. Posso mandar para você, Denise, e você depois pode compartilhar também com os seus seguidores, que eu acho que é super importante a gente muito. Ter essa informação de uma maneira assim, bastante confiável, entendeu? Sim. É porque essa é a preocupação maior, sabe? Da gente poder esclarecer e tranquilizar as pessoas, né? Eu vou tentar ainda, quando teve, há um pouco tempo atrás, você deve lembrar, uma coisa que foge do assunto, mas de uma menina que teriam oferecido uma bala envenenada no trem e que ela morreu por causa da bala. E eu fui para a TV para explicar que não foi a bala que matou a menina, que não tinha, ninguém ofereceu bala envenenada, porque a minha preocupação foi logo essa. Os pais vão ficar agora desesperados de mandar os seus filhos para a escola, sabendo que tem um louco que está oferecendo bala envenenada, né? Então, eu acho que é muito importante a gente logo desmentir, assim que possível, né? E esclarecer para tranquilizar a população, não é? Isso, exatamente. Então, assim, a gente está quase no finalzinho. Eu vou pedir para você colocar suas considerações finais, falar para o pessoal. Acho que todo mundo adorou, sabe? Foi ótimo. Eu te agradeço assim, muito, sabe? Pelo seu tempo, sua explicação. Eu que agradeço, porque cada vez que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre a pandemia, e principalmente agora com essas informações sobre essa relação do Covid-19 e dos animais, né? Então, assim, né, os animais não fazem a doença, os animais não transmitem a doença para o homem, é sempre importante a gente sempre esclarecer e relatar, porque a notícia, ela meio que, às vezes, ela vai rodando. Isso já era uma coisa que tinha acontecido no início da pandemia,
aí morreu, aí agora a gente teve um relato, aí parece que assim, é uma coisa assim, ai meu Deus, e não é. De verdade, a gente está com os mesmos números, as ocorrências são muito pequenas, então a gente pode viver assim de uma maneira bem tranquila. A gente tem hoje vários sites com informações confiáveis, mas procurem, assim, né, se você quer esclarecer, se você quer, procure um colega, procure um profissional que possa te orientar. A página da Fiocruz, ela tem, assim, vários links, várias informações. A página do Conselho de Medicina Veterinária também tem, em função dessa notícia que saiu no Globo, no mesmo dia, o presidente do Conselho de Veterinária, que é o Dr. Rômulo, que é um colega, um profissional excepcional, pediu para a gente fazer uma nota, a gente fez uma nota, esclarecimento, para poder justamente assim, tirar essa coisa do pânico. Então, assim, né, eu só posso agradecer porque é sempre uma oportunidade de a gente falar um pouquinho, falar sobre os nossos animais, falar do que aquilo que nos preocupa. Os animais, assim, eles fazem parte da minha vida desde que eu me entendo, né, por gente, porque eu sempre tive bicho desde pequenininho. Fiz veterinária pelo amor, a gente tem sempre a gente sempre busca se dedicar e a gente entende que a gente tem que fazer o nosso papel e que os tutores têm que fazer os papéis deles também, de cuidar. É importante dizer também que durante todo esse período, todo o atendimento veterinário em clínicas e hospitais, o Instituto Jorge Weissmann, continuou funcionando para atender a população. Então, assim, eu acho que a gente tem como fazer um bom encaminhamento, um bom acompanhamento, e eu estou à sua disposição se você precisar, e só posso agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Tá, eu agradeço, acho que foi muito esclarecedor. As pessoas eu tenho sentido isso, e quando eu começo a ler essa forma alarmante, como estão fazendo essas fake news, na verdade, né? Elas acabam que prejudicam os animais. Sim. E a gente não pode permitir que isso aconteça, porque eles não têm como se defender, né? Sim, sim. Então, nós temos que ser a voz dos animais. Isso aí, porque, exatamente. Né, deixar que eles vão dizer o quê? Né? Eles são uma população vulnerável também, como tantas populações vulneráveis que a gente tem. Então, eles também são uma população vulnerável e tem que ter um pouco esse olhar humanitário, cuidadoso, carinhoso, atencioso para eles, entendeu? Assim, a gente tem hoje uma série de opções. Óbvio que a gente tem um monte de problemas, faltam hospitais mais públicos, faltam uma série de coisas, faltam mais políticas públicas de atenção à proteção dos animais, ao entendimento de acumuladores, de exploração. Assim, a gente tem muitos problemas assim num país como o nosso, que é cheio de problemas, né? Você melhor do que eu que está entrando nessa batalha aí, e tomara que você ganhe, que leve essas discussões assim, para que a gente possa ter políticas públicas mais consistentes, não só para os animais, mas para o país de forma global, né? Sim, sim. Eu acho que para as crianças que é o futuro, né, do nosso país. Sim. E já temos mais 2 minutos só. Então foi bom que você então pôde tá falar de uma forma bem tranquila, né? De fato, assim, a gente precisa, eu acho que a gente tem que ensinar os nossos filhos, eu sempre passei isso, que o animal, ele não é um brinquedo. O animal, quando você dá ele de presente para a criança, você tem que ter em mente que ele vai viver, no mínimo, aí 15 anos, e que essa criança vai ter esse animal por 15 anos. Sim. Né? Que não é para pegar e não quero mais e jogo fora. Sim. Então, inclusive assim, eu sei que os pais às vezes eles gostam de dar para os filhos, eu sei que está acabando, mas é isso, assim, eu tenho clientes, né, que compraram o cachorro para dar para o seu filho que tem 2, 3 anos. Aí eu falo assim, olha só, mas o seu filho de 2, 3 anos, ele ainda não sabe pegar, segurar, ele acha que às vezes o animal é super resistente, não é, entendeu? Viu, tá passando na Record agora, falando que eles podem transmitir Covid, olha só. Ah, gente, eu vou tentar ligar. Isso. Eu vou tentar ligar para lá e falar. É uma pena, porque é isso, a informação ela é truncada, e aí eu falo também assim, uma responsabilidade. Eu sei que todo mundo quer protagonismo, né? Mas é aquilo ali.
é a notícia pela notícia e a matéria pela matéria. Sem e aí, responsabilidade assim, nenhuma. Sem responsabilidade. Eles botam que os animais podem transmitir, aí lá no meio da matéria eles falam que não transmite, mas assim, não adiantou, porque as pessoas às vezes só veem a chamada da matéria, o que é muito ruim. Então, gente, animais não transmitem Covid, fiquem tranquilos, tá bom? Tenham uma boa noite, um bom final de semana, se protejam, tá bom? Que a doença ainda está